Fala galera, tudo bem? Quero tratar com você de um tema bem interessante na semana que antecede as nossas eleições municipais, que é o seguinte: por que o fundamentalismo cristão não é uma resposta política? A recente eleição americana tornou mais do que evidente de que existe uma agenda evangélica de poder. E esse fenômeno também aconteceu no Brasil em 2018, mas não somente aí. Eu quero que você me acompanhe para nós analisarmos o seguinte: baseado em estruturas morais que prometem um messianismo político que de alguma forma resolverá todos os problemas da sociedade, e é que está sendo implantada essa agenda evangélica. Me acompanhe nesse vídeo e vamos analisar juntos e dialogar sobre este assunto. Agora que já rodou a vinheta, deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcos Vinícius, criador deste canal, o Comenta Aí. E eu quero já convidar você para você se inscrever no canal e acompanhar os conteúdos semanais que eu sempre venho trazendo aqui para a gente discutir acontecimentos e como esses acontecimentos nos... O fundamentalismo evangélico americano, ele tem sido copiado aqui no nosso país, isso é um fato. Você pode perceber isso, inclusive, no comportamento do presidente de lá e no presidente de cá. Aliás, lá agora é ex-presidente Trump, que ainda se considera presidente. Você pode perceber isso no comportamento errático que eles apresentam. Olha alguns exemplos sobre isso. Ambos se dizem religiosos, cristãos, mas não são, de verdade. Ambos fortaleceram a sua base cooptando líderes evangélicos dispostos a qualquer coisa para estarem perto do poder. Isso também é um fato. E ambos abusam do messianismo político, explorando isso com um viés autoritário e melodramático. Aí você pode me perguntar, Marcos, mas melodramático por quê? Seguinte, eu vou te responder. É a fantasiosa mania de perseguição, que é montada numa narrativa acoplada ao seguinte: um discurso em que existe um projeto de destruição da sociedade, estaria sendo engendrado no mundo com a participação de satanistas, de pedófilos e etc. e tal, para destruírem a sociedade. O que acontece com políticos que usam o fundamentalismo cristão ou o fundamentalismo evangélico para fazer a sua base política? É porque eles se apresentam como a única fonte de segurança para a sociedade. Por isso nós chamamos isso de messianismo político. Desde antes da eleição de Bolsonaro, no ano de 2018, eu tentei alertar os meus companheiros de evangelho, tentei alertar as pessoas da comunidade religiosa que eu frequentava. Em alguns casos fui ouvido, mas na sua grande maioria, esse discurso, e você vai entender acompanhando o vídeo comigo até o final, porque esse discurso convence pessoas dentro das igrejas. Para que a gente possa analisar essa vertente, o fundamentalismo evangélico, oriundo lá da América do Norte, eu quero trazer para você uma entrevista feita no UOL, no portal UOL, com a escritora Christine, vou ler aqui, Christine Cobbs Dumas. Ela é autora de um livro, um best-seller, que em tradução livre, porque ele não está publicado em português ainda, seria o seguinte: Jesus e John Wayne, como os evangélicos brancos da América corromperam a fé e fraturaram uma nação. Esse livro, que tem um título para lá de desafiador e um tema bem difícil de ser enfrentado pela comunidade evangélica, na verdade, acabou se tornando um best-seller lá nos Estados Unidos entre os evangélicos. Sim, foi entre os evangélicos que esse livro se tornou um campeão de vendas lá nos Estados Unidos. Essa entrevista foi dada ao teólogo Ronilson Pacheco. Ronilson Pacheco é um teólogo brasileiro e entre muitos livros dele, ele tem um livro que eu ainda não tive o privilégio de ler, está na minha lista, mas que é um livro altamente recomendado, chamado Teologia Negra. Ronilson tem uma coluna lá no UOL e ele então fez essa entrevista com a Christine, que eu vou deixar o link de um bate-papo bem longo que ela teve
com o reverendo Caio Fábio. Vou deixar no comentário fixado para você acessar este bate-papo da Christian do mês com o Caio Fábio falando desses assuntos. E ela começou a pesquisar o material para este livro, Jesus e John Wayne, há cerca de 15 anos atrás, quando ela tomou contato lá nos Estados Unidos com a expressão masculinidade evangélica. Ela ficou intrigada com esse tipo de assunto e ela começou a então fazer uma extensa pesquisa para vir a publicar então esse livro. Então você fique ciente de que Christine Dumais, ela não é uma pessoa que inventou um assunto, ela é uma historiadora e ela pesquisou. Então, para situar a pesquisa da Christine no tempo e no espaço, ela foi até lá a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, ela durou de 1955 a 1975. E ela aconteceu no auge da Guerra Fria, onde havia o embate das forças comunistas contra as forças democráticas, ou forças, na verdade, chamadas de anticomunistas. Pois bem, essa guerra entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul era porque o Vietnã do Norte queria anexar o Vietnã do Sul e transformar tudo num só país de orientação marxista, de orientação comunista. Os Estados Unidos participaram do conflito desde o início, com envio de conselheiros, de tentativa de entender o que estava acontecendo, de tentativa de apoiar o lado do Vietnã do Sul anticomunista. A partir de 1963, 64, os Estados Unidos aumentaram a sua participação com o seguinte argumento: a tentativa de impedir, abre aspas, o avanço do comunismo no mundo, ou seja, de que mais um país se tornasse comunista. Só que os Estados Unidos acabou sendo derrotado nessa batalha, nessa guerra contra o Vietnã, especialmente contra o Vietnã do Norte. Mesmo tendo armamento muito mais avançado, mesmo tendo a força aérea americana, no final de tudo, os Estados Unidos teve que se retirar e não teve sucesso em impedir que o Vietnã do Norte anexasse o Vietnã do Sul com a queda de Saigon e assim tornar aquele país um país comunista. Nesse ponto, onde está isso acontecendo, é que Christine Dumais começa a sua pesquisa. Então vamos lá. Em primeiro lugar, então, eu estou falando de uma literatura evangélica americana que mostrava para as pessoas um Deus guerreiro, um Deus macho, um Deus másculo. Na verdade, um Deus que era um poderoso soldado. Isso despertou a atenção dela para começar a tentar entender o assunto. E, na verdade, esse assunto se tornou muito importante dentro da pesquisa da Christine durante a Guerra do Iraque. Por quê? Porque os evangélicos brancos apoiaram ativamente a Guerra do Iraque. Até mesmo desculparam e consideraram viável o uso da violência extremada. O segundo ponto que a gente precisa destacar é o apoio a políticos truculentos e autoritários, na esteira do avanço dessa ideia de um Deus guerreiro, um Deus macho, um Deus até mesmo violento, por que não dizer, versus os ensinamentos da Bíblia, que ela conhecia muito bem por ser uma historiadora com formação teológica. O terceiro ponto, Christine faz uma viagem mais para trás da Guerra do Iraque e ela chega lá ao ponto do pós-Segunda Guerra e início da Guerra Fria. Ela percebe que esse momento abre as portas para que os evangélicos americanos, especialmente os evangélicos brancos, abracem o militarismo e o nacionalismo cristão, ou seja, aquela ideia, a América é uma grande nação cristã e o militarismo e esse nacionalismo cristão são as formas como, abre aspas e aqui longas aspas, tá? De Deus se manifestar na sociedade. Aí nós vamos para um quarto ponto. Com a década de 60, começam a acontecer no seio da sociedade norte-americana diversos questionamentos profundos. Entre os principais assuntos que os americanos do fundamentalismo evangélico tiveram que se dar conta, tiveram que enfrentar, nós vamos encarar aí a luta por direitos civis, especialmente
o crescimento dos direitos civis dos negros. A outra questão que surge na década de 60 é o feminismo. O feminismo começa a crescer, pautas feministas, discussões sobre o feminismo, e isso abala profundamente as raízes desse fundamentalismo evangélico. E, junte-se a isso, aí nós voltamos lá ao primeiro ponto e ao segundo, junte-se a isso, a fragorosa derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Foi aí que, segundo a autora, na sua pesquisa, os evangélicos criaram uma narrativa. Qual foi essa narrativa que a Christine pesquisou e colocou no seu livro? Ela observou que os fracassos diante desses pontos que eu elenquei aqui e de outros, mas esses foram os principais, sugeriam, olha só, um fracasso da masculinidade americana. Por isso aí o símbolo do John Wayne. A masculinidade americana foi ferida. E aí nós entramos no quinto ponto. Para enfrentar temas como feminismo, liberalismo, humanismo, essa narrativa precisou dizer o seguinte: essas questões estão tirando a virilidade de uma geração inteira de homens. E aí surge a consequência dessa narrativa, que caberia aos evangélicos conservadores transformar meninos fortes em homens fortes que pudessem defender, e aqui novamente longas aspas, a América cristã. Para concluir, e eu vou deixar o link da entrevista da Christine Kolbes com o Ronilson Pacheco para você aqui na descrição do vídeo, e eu te recomendo, para você que é um cristão, você que tem dúvidas sobre esse fundamentalismo ser ou não uma resposta para a política, leia a entrevista na íntegra e assista o bate-papo dela com o Caio Fábio. Porque aí nós vamos ao sexto ponto. Com a constatação de que esses meninos precisavam virar homens, eles precisavam enfrentar um inimigo. Seriam inimigos ou internacionais ou inimigos internos. E o que a Christine Kolbes percebeu? Uma coisa que eu também já percebi já há muitos anos. Os líderes evangélicos fundamentalistas dos Estados Unidos criaram uma narrativa de medo a um inimigo, e esse inimigo precisava ser combatido. Muitas vezes, essa narrativa do medo, essa mensagem do medo, essa mensagem de transformar inimigos inimagináveis, ou alguns até imaginários, em inimigos reais que precisam ser combatidos, na verdade, ela só serve a uma coisa: a fortalecer posições de poder pessoal dos líderes que estão à frente dessas narrativas. Nós vemos hoje Trump ligado a supremacistas brancos, a milícia. Como nós vemos aqui o Bolsonaro ter diversas situações onde ele ou os familiares dele estão envolvidos com milicianos. Preste atenção, esse discurso de que há um inimigo, na verdade, ele só serve para fortalecer as posições de poder desses líderes. Eu me lembro de que, como eu já vi essas manifestações de que há um inimigo ali e esse inimigo precisa ser combatido, como elas faziam mal às pessoas. Então, todas essas constatações da escritora Christine Dumais, elas podem ser transpostas para o Brasil, não só o Brasil bolsonarista, mas, infelizmente, e Bolsonaro, em certos momentos, tenta se apresentar como esse mito do homem branco guerreiro representante de Deus. Lembra da frase? É só uma gripezinha, eu tenho porte atlético, nada vai me acontecer. Passamos de 163 mil mortos. Então pare e pense, você que está me ouvindo. Esse mito do Messias Salvador e do inimigo em cada esquina é um projeto que faz parte do fundamentalismo evangélico como forma de manifestação de poder político. E isso não vai resolver o problema do Brasil. Preste atenção nisso, dialogue, busque informação, não acredite em fake news, não espalhe fake news, mas busque informação e tente entender que a mensagem religiosa não é para ser usada para destruir pessoas, não é para ser usada
em busca de poder pessoal, não é para ser usada em busca de dinheiro. A mensagem religiosa, ela existe para confortar as pessoas, ela existe para trazer um alento para as pessoas, ela existe para trazer paz e não guerra. Obrigado por você ter ficado até aqui. Se inscreve no canal. A pandemia não acabou. Se você precisar sair, use máscara, proteja os seus idosos. Até o próximo vídeo.